A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje, para variar, 3 pessoas com perfis diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Eu vou contar daqui a pouco. Eu tenho aqui do meu lado Débora Vietas, que é presidente do Conselho do Banco Santander. Tenho aqui na minha diagonal Victor Leal, que é fundador e conselheiro do grupo Saint-Marché. E, por fim, Fernanda Ribeiro, que é também fundadora e diretora da Conta Black. Nós temos aqui 2 pessoas de mercado financeiro, uma do varejo, mas vocês 3 têm algo em comum, que é o seguinte: vocês começaram a sua carreira de um jeito e hoje estão em posições bem diferentes. Você estudou administração pública e jornalismo, por incrível que pareça, e depois enveredou para o mercado financeiro. Exato. Você começou como executivo de indústria, hoje é varejista, e você se formou em turismo e hoje está também numa fintech no mercado financeiro. Então, é algo interessante, porque são 3 pessoas que começaram a vida de um jeito, hoje estão de outro. Eu queria saber primeiro, Débora, o que te motivou para estudar jornalismo e por que você não foi adiante nessa profissão? Aloysio, acho que jornalismo era realmente a minha escolha do coração. Era a profissão que eu queria seguir. E eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu sou da época que a Sandra Passarinho era correspondente do Jornal Nacional em Londres. Eu falava, eu gostaria de fazer isso que ela faz. Eu sou da época que ela era repórter do Jornal Hoje, então você vê que já tem um gap de idade aqui. Então eu fiz essa faculdade, mas acontece que, ao mesmo tempo, eu estava num cursinho que todo mundo queria entrar na GV. E eu resolvi também prestar o vestibular da GV. Qual cursinho? Era aquele CPV? Universitário. Ah, universitário. Olha. Eu fiz universitário também. Eu também. Todos que... Até porque a gente tinha colegas que estavam... Eu namorava. Ah, Marcela? É, óbvio. Olha só. Então, aqui nós estudamos na mesma escola. Começa a fofoca. E eu tinha uma colega, Luciana, que era irmã da Marcela. Como eu sou um ano mais velho que ele, então ele tinha como colega Marcela, que era a namorada, e eu tinha a Luciana. E as 2 eram filhas de um professor e sócio Acionista do universitário. Do universitário. O Careca. Tá. Você lembra do professor Careca de Que era matemática? professor de matemática. Ainda Você não lembra? lembro. Não? Não. Bom, mas enfim, vocês estudaram... Então, eu história. acabei também prestando administração pública e, na verdade, eu fiquei sem conseguir decidir, por um lado, com muita pressão familiar, obviamente, para ficar na GV, e eu acabei fazendo as 2 ao mesmo tempo. Quando eu terminei a faculdade, emprego para jornalista era começar como revisor de jornal, trabalhando das 11 às 3, 4 da manhã. Foi assim que eu, obviamente, fui trabalhar como administradora, né? E eu trabalhei inicialmente como administradora pública, numa entidade que pertencia ao governo do estado de São Paulo, e eu fiz projetos de reforma administrativa num momento, por exemplo, que Rondônia ainda era território e não estado. Eu trabalhei nesse grande projeto que foi criar a estrutura administrativa do estado. E você, Fernanda, como é que você saiu do turismo para uma fintech? Bom, eu começo no turismo muito por uma relação afetiva. Então, meu pai sempre foi da área de aviação. E acho que um dos grandes passeios da minha infância era visitar aeroporto e assistir pousos e decolagens. A partir daí fica aquela sementinha afetiva. Quando eu vou me formar, buscar a faculdade, acho que a primeira coisa que eu quis fazer era turismo. Atuei no mercado de turismo por muitos anos, então trabalhei nas 2 maiores companhias aéreas como turismóloga, depois para a área de comunicação. E depois, a partir de um burnout, eu tomo a decisão de fazer um ano sabático e revisitar a minha carreira. E aí caio no mercado financeiro, por meio da Conta Black, olhando para a inclusão financeira de pessoas pretas e periféricas.
Bom, e o Vitor, ele era executivo da Gradiente e um belo dia tomou a decisão de ser empreendedor. Como é que foi isso aí? É verdade, mas eu me considero um empreendedor, não daqueles que sai da faculdade e vai logo de cara empreender, né? Eu me considero um executivo que fez bastante coisa como executivo. Eu tinha 18 anos já. E aí, quando eu fui pedir para o meu chefe demissão, né, para virar empreendedor, eu falei, eu não vou trabalhar nos seus concorrentes. Né? Então, eu trabalhava na Gradiente. Certamente, o medo é, ele vai trabalhar na Sony, ou vai trabalhar na Philips. E Eu o não vou Eugênio ser concorrente. Staub era uma pessoa que não era nada passional, né? Nada. Nessa época. Todos tranquilos, até hoje. Muito. Né? Até hoje. Até hoje, eu falei com ele ontem. Né? Então, mas foi tranquila nesse ponto. O que eles me disseram é que você está maluco, né? Você vai fazer uma rede de supermercados, porque o Marché já tinha um PowerPoint. Eu digo sempre que eu pedi demissão quando o PowerPoint estava pronto. Era isso que a gente queria fazer. Até hoje, se a gente olhar para o PowerPoint, está bem alinhado, 23 anos depois, com o que é o Marché. Óbvio, né? Teve evolução e assim por diante. Mas ele está lá. Então, foi um passo, eu acho, de certa forma, 18 anos, eu acho que eu fiz bastante coisa como executivo. Eu comecei com 19 anos, então foi tudo bem prematuro, né, nessa jornada como executivo. Aí eu falava, não tenho interesse, eu já fiz tanta coisa aqui na Gradiente, eu vou trocar só da marca, outro grupo, ou eu vou fazer uma coisa diferente. Também teve o negócio do MBA, que eu saí num sabático, né, de 1 ano e pouquinho. Então, quando você fica, né, afastado, as coisas começam a mudar na sua cabeça. Essas escolas, no caso, é uma escola americana, famosa, 99 para 2000, explosão da internet, venture capital, todo mundo querendo empreender. Então, muda a sua cabeça. E eu disse, eu descobri o que eu quero para os meus próximos 20, 30 anos. E aí eu falei, eu queria empreender. E aí você vem com a força do administrador de empresas que se julga capaz de fazer qualquer coisa. Né? A gente pode, né, de bancos, varejo, o que você quiser, aviação. Então, foi um pouco o espírito de ter trabalhado bastante, ter podido ter 1 ano de, né, longe em Boston, segregado, pensando, e poder voltar e querer empreender. E aí é uma construção. É achar caminhos, achar sócio, mercado, e aí, né, persistência. O segregado, mais ou menos, que em Boston tem muito brasileiro também, né? Tem muito brasileiro, tem bastante brasileiro, mas é bacana, né? Ser estudante, e eu fui em 99, então eu tinha 34 anos. Então não é que você vai com 26, 27, né, que os jovens saem da faculdade, aí trabalham um pouquinho e já vão fazer MBA. Então eu fui com filho, tinha filho, esposa, todo mundo num sabático junto. Então é bacana, levar lancheira, ir a pé todo dia para a escola, é muito legal e te leva a pensar. E essas coisas de MBA são muito para isso também, né? As pessoas, é um divisor de águas na sua vida profissional, porque muita gente faz esse break exatamente para redirecionar a carreira. Eu não fui com esse objetivo, para falar a verdade, mas aconteceu completamente isso. Bom, você falou a palavra americana e é inevitável não lembrar que a Débora foi presidente da Câmara Americana e esse também foi uma virada importante na tua carreira, né? Conta pra gente como após é que 30 anos, né, de indústria financeira, porque eu não fiz o link entre como é que eu passo da administração pública para a área financeira. Na verdade, eu estava fazendo um mestrado quando eu resolvi que era o momento de deixar a área pública, muito pela frustração de ver que os projetos dificilmente eram implantados e que tinha um processo de aprovação longuíssimo. Então, eu tive uma oportunidade e fui trabalhar na área internacional de um banco e depois trabalhei em 3, 4 instituições financeiras e acabei terminando a minha carreira executiva na indústria financeira, eu diria. Terminei a carreira executiva na indústria financeira como CEO de um banco português, a Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco de Portugal. E aí, depois desse ciclo longo, eu falei, nossa, é possível e eu gostaria de fazer outra coisa. E aí foi que eu recebi esse convite para ser CEO da Câmara Americana,
que é a maior câmara fora dos Estados Unidos, que tem uma presença nacional, mas que eu pude fazer um trabalho bem interessante lá, que é de revitalização dessa Câmara e de aumento de associados e de relevância, e também um trabalho de advocacy para a melhoria da relação Brasil-Estados Unidos, muito importante. E eu gostei muito porque eu juntei as minhas caixinhas de ferramentas da administração pública, da área financeira, e fui fazer gestão lá. E foram 7 anos que eu passei lá. Só que desde o momento em que eu entrei lá, eu já havia combinado que eu gostaria de atuar em conselhos, então eu tinha liberdade para fazê-lo. E aí, então, eu comecei em paralelo ao trabalho na Anshan. Eu entrei no meu primeiro conselho em 2017, que foi o conselho da AXA Seguradora Francesa. Até se explica porque eu trabalhei 20 anos para instituições francesas, além de portuguesa, além de brasileira. Então, eu fui nesse conselho, e depois desse conselho é que eu fui para o Santander em 2018. Bom, português, francês, americano, espanhol. Espanhol também? Agora, né? Santander. Olha só. Eu acho que, às vezes, a gente tem em si essa vocação multicultural, né? E eu sempre tive esse lado que eu me integro rapidamente a diferentes culturas. Bom, falar em integração, como é que foi justamente entrar numa área que é financeira, mas ao mesmo tempo usa a tecnologia e para promover uma inclusão? Se não me engano, a ideia surgiu quando seu marido teve um empréstimo recusado, não foi isso? Sim, a história da Conta Black, ela nasce a partir disso. Então, nós somos 8 sócios fundadores, um deles é o Sérgio. O Sérgio, ele sempre empreendeu na área de publicidade, e lá atrás, há 15 anos atrás, ele foi solicitar um empréstimo no banco e teve o crédito negado. Obviamente, a gente já faz a listinha, imagina que ele tinha alguma restrição ou no CPF, ou algum CPF dos sócios, ou em relação à empresa. Não tinha nada disso. E daí ele começou a questionar o porquê. Por que esse crédito foi negado? Porque ele tinha uma folha de pagamento que já ficava nessa instituição financeira, já tinha um relacionamento grande e ainda assim o crédito foi negado. Corta que para 15 anos depois a gente abre a Conta Black a partir de um desejo do Sérgio lá atrás, porque quando ele sai dessa agência bancária, ele sai bem decepcionado e bate na mesa e fala: um dia eu vou abrir um banco. Anos depois, as coisas começaram a se interlaçar para que isso acontecesse. Então, ele atuava na área publicitária. Meses depois, ele consegue uma conta de um agente financeiro gigante. Então, ele começa a estudar sobre o mercado financeiro, começa a se relacionar com o mercado financeiro. Anos depois, coincidindo com o meu ano sabático, a gente começa a entender que o desafio do empreendedor, em especial do empreendedor preto periférico, seguia exatamente o mesmo de 15 anos atrás. Nós fundamos junto uma associação chamada Afrobusiness. O grande objetivo era conectar o networking dele, que era empreendedor, o meu, que vinha do corporativo, e do terceiro sócio, que era o Márcio, que era um profissional liberal. Quando a gente funda a Afrobusiness e começa a conectar esses profissionais, o que a gente percebe? As lacunas financeiras, elas seguiam exatamente as mesmas. Anos depois da fundação da Afrobusiness, a gente tem a ideia do negócio Conta Black. E se a gente abrir um banco olhando para esses gaps financeiros das pessoas pretas e periféricas, e a gente, obviamente, tem ali o lastro do advento das fintechs, toda a regulamentação. Então, a gente aproveita essa oportunidade e funda em 2017 a Conta Black, com o objetivo de bancarizar esses empreendedores, e depois um segundo objetivo era fomentar iniciativas de crédito para esses empreendedores, olhando exatamente para esse olhar de como que a gente traz um crédito que seja produtivo para o crescimento dessas pequenas empresas lideradas por pretos. E daí hoje, se a gente olha os PMEs,
em sua maioria, se autodeclaram como pretos. E quando a gente olha o panorama do crédito, eles têm o crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor não negro. Então, obviamente, a gente tem diversos cenários que contribuem para isso, mas, obviamente, nós, como empreendedores, entendemos ali que seria uma ótima oportunidade de negócio, né? Então, o que até então era uma organização sem fins lucrativos para unificar o networking, a gente, quando cria a instituição financeira, era exatamente para trazer o viés de negócio para esse relacionamento, porque a gente viu uma grande oportunidade de bancarizar e dar crédito para essas pessoas. Desses empreendedores que você está falando, quantos são mulheres, mais ou menos? Hoje, quando a gente fala de empreendedores, a maioria é formada por mulheres, então a gente está falando em algo de 62% desses que se autodeclaram pretos, ao mesmo tempo tem ali o recorte de gênero, em sua maioria são mulheres. Quer dizer, quase 2/3, então, dessas pessoas que têm o crédito negado são mulheres também. Exatamente. Quer dizer, é um trabalho de inclusão, não só pela questão racial, mas pela questão de gênero também. Sim. Hoje, quando a gente olha a base de Conta Black, eu tenho muito orgulho porque ela é uma fotografia do Brasil. Então, quando a gente fala de raça, em sua maioria são pessoas pretas. Quando a gente fala em gênero, coincide com 52% dos brasileiros que são mulheres. Então, a maior parte da nossa base é formada por mulheres. E quando a gente faz o recorte regional, está bem distribuído, né? Então, hoje nós temos presença nos 27 estados. Obviamente tem algumas concentrações, mas que são concentrações que coincidem tanto com o empreendedorismo feminino quanto com o empreendedorismo negro. Mas isso me chamou a atenção para a questão da inclusão da mulher nos conselhos, que é uma bandeira sua. Sem dúvida. Hoje, como é que nós estamos em termos de média, quantas mulheres dentro dos conselhos? Bom, mulheres geralmente brancas, né? Porque mulheres pretas, eu acho que deve ser um número ainda menor. Hoje a gente tem 16% de mulheres em conselhos. E esse número tem crescido bem devagar. Isso inclui acionistas ou é só pessoas fora do controle? Não, se elas estão no conselho, seja como conselheiro e acionistas, elas são contadas. Agora, então, se a gente tirar as pertencentes às famílias controladoras, aí o número diminui bastante. Diminui significativamente. Embora eu acho que a tendência é muito positiva, a tendência de crescimento, eu acho que há um longo trabalho a fazer para nós termos mais mulheres em conselho, assim como mais mulheres pretas, né? Um dos formatos de expansão desse potencial de mercado para isso vem de um projeto de lei 1246, que é de 2021, e que foi feito pela Tabata Amaral, com mais 2 outras deputadas federais, propondo que exista uma cota de 30% de mulheres para conselhos de empresas públicas ou de economia mista. Esse projeto já foi aprovado no plenário da Câmara e hoje tramita no Senado. Nós tivemos uma recente mudança, né, dos líderes, tanto da Câmara e do Senado, então acho que é um momento importante para empurrar essa bandeira. Mas do ponto de vista das empresas em geral, também a CVM acabou de criar o anexo ASG, que é como eles denominam a questão ambiental, de governança e social, E então, nesse anexo ASG, a proposta é que cada empresa tenha, a partir agora de 2025, 2 membros que sejam de gênero feminino e 2 que seja de alguma comunidade minoritária. Então, é óbvio que no caso desse anexo da CVM, ainda existe a possibilidade de ou praticar ou explicar por que não está praticando. Mas eu acho que é bastante alvissareiro você já ter também da CVM um estímulo
para a entrada de mais mulheres em conselho, como independentes, inclusive, né? Eu particularmente, eu tenho uma má vontade com toda vez que existe uma obrigatoriedade para se fazer algo. Mas eu entendo, por outro lado, que se você não criar mecanismos que acelerem esse processo, vai ser mais complicado, acho que até para a sociedade como um todo. Talvez o ideal fosse ter também, ao mesmo tempo que se estabelece cota, criar estímulos, para usar uma palavra que você falou, porque isso acho que pode também tornar o empresário mais sensível se ele conseguir enxergar algo palpável para fazer a coisa certa. Eu acho que estímulos têm acontecido também vindos da própria organização, auto-organização, eu diria, de grupos de mulheres, né? Você tem, por exemplo, o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem um programa de mentoria para mulheres que querem ir para conselhos. É um programa muito sólido, que já existe há vários anos, que tem como mentores, eu diria, conselheiros de muita experiência. Então, esse é um exemplo muito positivo, que o IBGC também não é favorável a cotas, mas fez o programa de mentoria. E tem outras, por exemplo, eu estou no conselho agora de uma organização que se chama 30% Club, que é um movimento que nasceu, inclusive, no Reino Unido, para que nós pudéssemos chegar a ter 30% de mulheres em conselho. Então, esse movimento, ele não tem nada de punitivo, ao contrário, ele estabelece um prêmio para todas as empresas que compõem o IBRX, que é entregue anualmente para os conselhos onde exista 30% de mulheres. E hoje nós temos apenas 16 conselhos que cumprem vamos dizer, essa meta. E esse 30% Club trabalha para que até 2026 nós tenhamos 30% de mulheres em pelo menos 100 empresas. Meta difícil de alcançar. Em 2019 nós fizemos um evento e tinha o presidente da Bovespa, na época não era B3 ainda, era Bovespa, e ele, lá pelas tantas, a gente chamou a Sônia Rez para justamente fazer uma intervenção. E a Sônia Rez disse para ele justamente que havia poucas empresas com mulheres nos seus conselhos. E dessa conversa ali no palco surgiu um movimento da B3 para que houvesse esse estímulo para que as empresas abertas tivessem mais representantes femininas, que eu acho extremamente saudável, até porque não existe somente uma questão de diversidade de ideias, mas também eu acho que é um olhar diferente. Toda vez que você fica com um grupo 100% masculino, numa determinada idade, a visão ela é meio que igual. Quando você começa a colocar as mulheres no meio, eu acho que existe uma forma de se enxergar o mercado de uma forma diferente. Eu acho que existe um preconceito, vamos falar um pouco disso, de que você não tem suficiente número de mulheres com competências para participar de um conselho. Eu acho que isso é muito falacioso, porque o Brasil tem uma quantidade de mulheres que investiu em formação, educação, com experiência profissional relevante, que poderia sim estar sentada num conselho, né? Então, acho que há um trabalho a fazer. Esse trabalho passa também pela criação de uma rede de relacionamentos que favoreça esses encontros, né? E eu penso que hoje as próprias mulheres também estão se organizando melhor. Então, você tem grupos focados nisso. Eu conheço uma executiva, hoje ela é CEO de uma multinacional, e ela, quando entrou num conselho, determinado conselho, era a primeira mulher dentro daquela organização a participar do board, né? Então, primeira constatação que ela fez, não havia banheiro feminino no andar onde o conselho se reunia.
Então teve que fazer uma obra para se criar um banheiro feminino. Mas depois da segunda ou terceira reunião, o chairman vai até ela e diz assim, olha, eu queria te falar uma coisa, você sorri demais. Acho que você deveria sorrir menos para ser levada mais a sério. E daí ela pediu demissão. Porque ela disse, olha, eu sou assim, eu não tenho como mudar o meu jeito de ser, então eu acho melhor ir embora. Daí ele falou, não, aí houve um lado bom, que ele mesmo percebeu o preconceito que estava por trás daquela observação e evoluiu como pessoa. Então, é interessante ver como é um conjunto de preconceitos que vai se juntando e forma uma avaliação errada, né? Eu acho que eu queria até complementar com uma coisa importante, é que a gente precisa entender a estrutura. Né? Então, hoje, de que forma que esses conselhos eles são formados? Acho que vem a partir dessas redes de relacionamento e com o passar dos anos, acho que aquilo vai ficando comum. Né? Então, eu acho que as ações afirmativas, como você trouxe, elas têm uma função intencional que é bem interessante. Hoje eu faço parte de um grupo chamado Conselheira 101, que vem a partir de uma iniciativa de 8 mulheres que já estavam em conselhos, em parceria com o IBGC e várias outras organizações, onde elas levantam a mão e trazem como que a gente pode mudar essa estrutura a partir do modus operandi que ela vem. Então, não é porque não existem mulheres competentes, é porque a gente está procurando dentro da nossa rede muito próxima. Então, iniciativas afirmativas, elas têm essa função de trazer intencionalidade, ainda que seja por um período curto de adaptação, até que isso entre no modus operandi e que isso fique normal, né? Que seja normal encontrar mulheres dentro dos conselhos. E quando a gente fala de raça, acho que a gente tem muito a trabalhar para isso, exatamente porque essas mulheres elas têm investido muito na sua educação formal nos últimos anos. Então, quando a gente fala de mulheres pretas, elas estão até mais capacitadas do que os homens pretos que ocupam, em sua maioria, os cargos de CEO. No entanto, o que falta é oportunidade. Então, ações afirmativas, elas servem exatamente para dar esse empurrão e fazer as coisas ficarem estáveis. O Vitor levantou uma provocação aqui para a Débora e a Fernanda. Vamos lá. Vamos repetir, porque com essas mulheres presentes aqui, né, a gente só tem que aprender e perguntar coisas. Então, a pergunta era muito direcionada, a gente está vendo nos Estados Unidos diversas empresas, grandes corporações, dando passos, né, aparentemente, para trás, né, nesse tema de diversidade e inclusão. Diversidade, todos os temas do ESG. Então eu queria ouvir um pouquinho, né, como é que vocês estão vendo isso, né, o que pode significar esse movimento. Olha, eu acho que é inegável o retrocesso nos Estados Unidos, né? Eu acho que com a retirada de recursos que eram colocados à disposição dentro das empresas para alimentar atividades que gerassem mais diversidade e inclusão, nós vamos ter que enfrentar aí um período, como tudo nos Estados Unidos é muito polarizado, né? Nós vamos ter que enfrentar aí esse período imaginando que talvez no universo de empresas pequenas e médias não haja um retrocesso tão relevante como vai acontecer nas grandes empresas. E mesmo as grandes empresas, talvez elas diminuam um pouco do seu empenho na diversidade e inclusão, mas não eliminem totalmente esse esforço. Porque eu sempre me lembro do presidente da Microsoft, o Satya Nadella, quando ele esteve no Brasil em 2015, que começou-se a falar de diversidade e inclusão, ele falou, eu gosto de diversidade porque eu quero produzir para todo mundo. Então, ele foi muito objetivo. Sim. E bem empreendedor ao descobrir que ele poderia ampliar o seu mercado. Então, eu acreditando que essa frase permanece relevante, talvez o recuo não seja tão grande.
Eu super concordo com o que a Débora trouxe. Acho que principalmente é uma oportunidade para os empresários aqui brasileiros. Porque a gente está falando de cenários totalmente diferentes, né? Então, vou trazer um pouco para o recorte de raça, para trazer um exemplo. Hoje, quando a gente fala de Estados Unidos, 16% da população se autodeclara como preta. Quando a gente fala do contexto Brasil, a gente está falando de 57% da população. Então, quando eu não olho diversidade como um fator estratégico para o desenvolvimento e crescimento do meu negócio, eu tendo a perder ao que tange os números financeiros, né? Porque se eu estou fazendo para vender somente para um nicho, eu estou perdendo muito nesse estágio. E eu acho que, seguindo ali essa linha otimista, eu entendo que essa retração na agenda traga uma oportunidade também da gente enxergar quais empresas faziam o que a gente chama de diversity washing, né? Então, agora a gente tem uma peneira para ver quem fazia diversidade, quem investia nisso só porque era bonito, versus o que pessoas e empresas que olhavam para a diversidade como um fator importante e estratégico. Então, sim, é um cenário triste, assustador, mas é um cenário que também traz muitas oportunidades para um contexto geral. Eu acho que você tocou num ponto interessante, que é a diferença entre Estados Unidos e Brasil na questão racial, porque se a gente tem 23% das pessoas que se declaram negras lá, acho que pretas, eu acho que são 12%, se não me engano. 16, né? Isso. Então, e aqui no Brasil a gente tem a maioria da população se declarando 57, negra. né? 57%. 57, Então, a gente tem esmagadora maioria. A gente tem uma diferença que no caso dos Estados Unidos é uma minoria, no caso do Brasil é uma maioria. Então, quando você fala em diversidade racial, é uma tentativa de compreender melhor o país, e que é um país miscigenado, que é um país que tem uma diversidade natural e de séculos. Então, isso é importante para o Brasil para poder compreender como é que é esse mercado consumidor, como é que é essa mentalidade, como é que as pessoas elas conseguem se movimentar aí em termos de mobilidade, em termos de consumo. E eu tenho a impressão que se nós não nos imbuirmos desse espírito, o país vai ficar meio que acéfalo em termos de novas ideias, porque afinal de contas isso vai fazer uma coisa, vai se dirigir um mercado para o que é uma minoria hoje. Então vai ser bastante complicado se nós tivermos algum retrocesso nesse sentido aqui no Brasil. E a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos elegeram o presidente Donald Trump não apenas por uma questão da inflação alta, mas também por uma rejeição à tal da cultura woke. Então, existe, eu acho que, espaço para se entender que talvez tenha havido um exagero aqui, outro ali, no discurso e tal, mas o fato é que não pode haver retrocesso, tem que haver evolução. E dentro da chamada dialética, você tem geralmente uma situação, uma tese, geralmente você tem uma antítese, que é o contrário que vem depois, e no final você tem uma síntese, que é a soma desses dois fatores. Então, imagino, pelo menos otimisticamente, que a gente está indo para uma evolução e uma síntese, e não para um retrocesso. Eu não sei se você vê assim. Eu estou de acordo, até porque aqueles e aquelas que foram beneficiados pela evolução continuarão lutando, né, de alguma forma, para que essa evolução prossiga, né? Então, eu não vejo quem foi beneficiado e quem está trabalhando por isso não vai recuar, vai continuar insistindo nesse caminho, né? Mas posso aproveitar aqui a palavra para mudar um pouquinho de assunto? Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda e uma pergunta para o Vitor. A Fernanda, eu queria que ela contasse mais para a gente da Conta Black e que você contasse nesse teu empreendimento, nesse segmento e com os teus objetivos, o que veio como surpresa positiva e o que veio como surpresa negativa. Ótimo. Não, ótima pergunta, Denise. Vamos começar pela negativa? Acho que
quando eu trago um pouquinho da história de Conta Black, a gente observa todos esses cenários. Então, estamos falando sobre 57% da população que se autodeclara como preta. Temos um cenário que não os favorece financeiramente. Eles têm menos acesso a crédito. Então, vimos ali como um cenário frutífero, né? Então, vai ser muito rápido e muito fácil a gente atingir os números que nós estávamos observando. Acho que quando eu olho os cenários negativos de todo esse processo, acho que o primeiro fator que eu traria seria o fator cultural. Então, tanto que tange os VCs, então a gente teve muita dificuldade de ter acesso a crédito também como startup. Então, eu lembro que no nosso primeiro ano que a gente sai para a captação, a gente faz muitas reuniões, todo mundo entende a tese, mas ninguém quer se arriscar. Então, o feedback era muito assim, muito legal, super interessante, mas eu não gostaria de arriscar, porque é um risco. Quando a gente olha, inclusive, esse cenário, a gente está falando de uma alta inadimplência, né? Então, hoje, quando eu faço o recorte de raça versus endividamento, hoje 74% dos adultos que se autodeclaram, eles estão num processo de endividamento. Então, a gente vem nadando contra a maré e mostrando que, apesar de tudo isso, existem oportunidades. Então, acho que a primeira dificuldade que a gente encontrou foi como startup ter acesso a crédito. Nós somos muito beneficiados, inclusive, por essas políticas de diversidade, acho que vale a pena ressaltar. O nosso nós demoramos 2 anos para conseguir captar o primeiro investimento, então a gente já tinha cliente recorrente, a gente já tinha faturamento e ainda assim a gente tinha uma dificuldade gigantesca de conseguir crédito para a startup. O nosso primeiro investidor foi um investidor que não era brasileiro, que não vinha do mercado financeiro, então ele é um homem preto londrino. Então, ele foi um dos nossos primeiros investidores. Ele foi um investidor anjo, e a gente brinca que foi um anjo mais gordinho, e que a gente conseguiu alavancar a startup a partir dali. E também, depois disso, as políticas de diversidade elas foram muito úteis para a gente, porque a gente conseguiu muito investimento com empresas que estavam olhando a diversidade. Então, nós somos uma das primeiras investidas pelo fundo do Google aqui no Brasil, olhando para a startup, a Mastercard. Então, a gente conseguiu, por meio de ações afirmativas, conseguir entrar. E, a partir dali, essas conversas de crédito elas foram muito mais positivas. E acho que a surpresa boa, e daí trazendo para o lado positivo, é que foi a reação do nosso público. Então, quando a gente lança a Conta Black, a gente lança num jantar para empreendedores, a gente tinha 200 empreendedores, e o objetivo era apresentar essa empresa e ver se esse MVP emplacava ou não. Em 24 horas, a gente já tinha 1.000 clientes. E daí começou um marketing boca a boca e foi crescendo muito no offline e muito orgânico. Então, os nossos primeiros investimentos de marketing, eles foram muito baixos exatamente porque tinha uma demanda e a galera foi muito nesse boca a boca. Então, eu trago ali isso como uma surpresa positiva e que é até hoje, né? Então, hoje quando a gente olha como fintech, hoje nós estamos nos 27 estados, temos mais de 70 mil clientes, mas são clientes que são recorrentes. Então, normalmente, a vida útil desse cliente conosco ele é grande. E hoje, como o mercado financeiro ele fala muito sobre principalidade, né? Obviamente, somos uma das contas digitais, então a gente não pode deixar de olhar o cenário pós-pandemia, né, que fez com que as pessoas começassem a olhar novas visões e encontrar nas fintechs uma oportunidade financeira, mas nós somos ali
estamos ali disputando a principalidade, mas eu gosto de olhar a principalidade como de uma forma diferente. Não necessariamente que ele tenha a minha conta, só como única, mas que ele escolha a dívida que ele tem comigo como a sua principal dívida, e para pagar primeiro. E tem sido isso dessa forma, e tem sido uma surpresa muito positiva. Vitor, acho que uma das coisas que é mais relevante é a inspiração de montar o seu negócio, nos contar por que deu certo, contar o que você sofreu, né, a sua parte, né, de experiência negativa no processo, e se você está otimista em manter a principalidade dos seus clientes num ambiente macroeconômico que não é muito favorável como aquele que a gente vive no momento. É assim, já são 23 anos, né? Assim, completados 22, já estamos no 23º ano. Então, tem muita história, muitas histórias. O que deu certo? O que deu certo é você olhar para uma empresa que está aí. Hoje a gente tem 33 lojas em São Paulo e você percebe... Eu sempre digo assim, essa empresa vai em frente, eu olho para os clientes. 33 com Santa Maria? São 31 da marca Saint-Marché e 2 da marca Santa Maria. E, obviamente, o principal é o Saint-Marché, né, que é um supermercado por dia a dia. Então, a coisa que dá mais força é falar com os clientes na loja. E você percebe, a maioria não sabe quem a gente é, alguns podem saber que a gente é fundador, está lá, né, perguntando, etc., está vendo, mas você percebe que as pessoas gostam, né? Pode, obviamente, tem os desafios do dia a dia, de uma operação, né? Se o produto não está tão bom, se o atendimento, o supermercado tem sempre a questão do preço, né? O preço isso, o preço aquilo, mas você percebe muito a solução geral muito bem-vinda, porque o básico do supermercado Saint-Marché é servir a comunidade, né? A gente queria e quer estar em todos os bairros de São Paulo. Então, sempre que as pessoas perguntam, mas vai ter em tal bairro? Eu falei, vai, claro que vai. Eu só não sei em que ano, né? Mas vai ter. Eu tenho certeza que vai ter, né? Então, isso é muito gratificante. E toda vez que alguém pergunta, mesmo que seja um banqueiro, né, dizendo, né, para saber da empresa, eu falo, vai dar certo. Porque você nota isso que no dia a dia a gente entrega uma boa solução, que é bem-vinda, que a hora que a gente fala até dos concorrentes, os clientes gostam. Então, isso te dá segurança que vai haver, né, a perpetuidade. Do lado dos desafios, são gigantescos, né? Gigantescos. Então, nesse mundo Brasil, nesse mundo, no nosso caso, taxa de juros, né? Estamos falando com 2 pessoas do mercado financeiro aqui, a competição é quase desleal, né? Com a taxa de juros onde está, o quanto você tem que investir, o quanto, muitas vezes no empreendedor, eu não sei se vocês já ouviram essas frases, mas vai demorar o dobro e custar o triplo, ou o inverso, né? Vai demorar o triplo e custar o dobro do que você está botando aqui no seu business plan. Vai, né? Não adianta. É assim que as coisas acontecem e às vezes, né, se você comparar lá com a Selic, com os retornos esperados, pode sair um pouco da linha. Então, essa dificuldade toda de ter que se provar, né, trimestralmente, anualmente, mensalmente, com os retornos da empresa versus os retornos no mercado financeiro, é um lado que, de certa forma, limita, restringe um pouco a velocidade desse crescimento. Então, não é bolinho, né? Nesse último, a gente falou aqui um pouco antes, na sala aqui ao lado, de que a pandemia foi um momento muito bom para alguns setores. O supermercado foi um deles, né? Todo mundo aqui só podia ir ou na farmácia, ou no supermercado, ou no posto de gasolina, né? Então a gente foi beneficiado e um monte de outros setores sofreram muito, mas a gente foi beneficiado, foi muito bom. Desde então, aí no nosso caso, para a nossa marca, foi melhor ainda. Então a gente se provou, as pessoas testaram, gostaram e não foram mais embora,
né? Então isso foi muito bom, mas você tem sempre essa jornada que é questionada, tem sempre que comparar os retornos, e é duro, realmente é duro, né, nesse mercado brasileiro. Sobe a taxa de juros, o consumo a gente é bem essencial, então, né, não cai tanto, mas tem lá as limitações, as pessoas, né, na pandemia, todo mundo tomou mais vinho que o normal, muito mais vinho, né? Além de comer melhor, porque só, né, era o único prazer que a gente tinha em casa. Depois tem, né, uma acomodação, agora a gente está com essas taxas de juros, a gente está no momento de acomodação, mas também não é que não sobe muito e nem cai muito, há uma constância. Então, eu estou otimista, eu continuo dizendo que vai ter São Marché em todos os bairros de São Paulo, né? O Vitor, Então, de quem foi a ideia de colocar aquelas frases nas lojas? é assim, a gente começou já com essas frases. Nós somos 2 fundadores e os primeiros investidores eram Family and Friends. E aí todo mundo veio trabalhar com a gente, de alguma forma contribuir. E tinha uma moça, que era a nossa sócia, que eu acho que foi dela. Se não foi dela, eu acho que era dela, sim. E ela era encarregada também de achar as frases. Então, na internet, em livros. E a gente não parou mais de procurar por isso. A gente sempre achou interessante, agradável, né, diferente. Então, todas as lojas, as frases mudam às vezes, né, ao longo dos 20 anos. Mas a gente procura muito, né, trazer coisas inusitadas, engraçadas, agradáveis, para, né, de alguma forma, enriquecer a experiência, que é uma das coisas que a gente mais, vamos dizer, é bem visto, é diferente de outros supermercados. A minha favorita é uma acreditada ao Tim Maia. Essa é incrível. Ele tá ali um painel gigantesco, daí ele diz o seguinte: um dia resolvi fazer uma dieta. Então cortei gorduras, açúcar e carboidratos. Só consumi produtos saudáveis. Em 3 semanas eu perdi 21 dias. Isso é o melhor de todos. Essa para mim é incrível, é uma clássica, né? Clássica. E você diz que vai normalmente passear ali nas lojas, conversar com o pessoal. O que você tem sentido em termos de tendência de consumo ultimamente? Claramente, né, o mundo está indo para saudabilidade, né? Então você certamente percebe esse movimento das pessoas muito mais preocupadas, né? As comidas processadas versus as naturais, né? As frutas, legumes, verduras, etc. Então você nota muito isso, muita preocupação, né? Junto com a coisa da corrida, junto com o esporte, junto com desde a saúde mental e a saúde do corpo. Essas coisas estão muito refletidas na alimentação. Então, você vê, e os supermercados em geral, e obviamente a gente também, a gente vai ampliando, né? Porque a loja é não, ela é completamente limitada. Então você aumenta prateleiras de acordo com essas tendências, né? Eu diria que essa é uma das mais fortes, né? Que ao longo dos últimos... A gente põe umas assinaturas, do mesmo jeito que põe as frases, põe as assinaturas nos departamentos. E ela vai crescendo, né? Do saudável. A gente vai mudando os nomes também para estar mais apropriado, porque é difícil determinar o que é saudável, o que não é tão saudável, né? Você fala, esse é muito saudável, médio saudável, menos saudável, é difícil você determinar isso. Mas essa tendência eu acho que é a mais forte, acho que para todos nós, né? Cada vez mais a gente está preocupado em comer bem, né? Comer alimentos que ajudem o nosso corpo. Bom, e nesse sentido, ultimamente as embalagens têm avisos que realmente surtem efeito. Quando eu vejo aquele alto teor de açúcar, de gordura de saturada, gordura saturada, eu fico realmente em pânico e isso é algo que eu acho que acaba ajudando, né? Eu, infelizmente, vou ter que encerrar o nosso programa, a conversa está ótima, mas chegamos ao final e eu agradeço muito a Débora, Vitor, Fernando, conversa incrível. E a gente estará de volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira. Até lá.